bom dia, a paz do Senhor. Como a tia já falou, estamos começando mais um novo trimestre, revistinha nova, historinhas novas. Então vamos lá, chama a sua família, o papai, a mamãe, o seu irmãozinho, se tiver com você aí, pra gente sentar e ouvir mais uma história linda que nós vamos falar da Bíblia. Então vamos lá, a nossa lição, como já falei, que a gente está iniciando, é a lição de número 2. E o título da história é assim: uma história sobre o conhecimento. E o nosso texto básico está lá no Salmos 139. Isso, Salmos 139. E o versículo que nós vamos memorizar está lá em Salmos 139, versículo 7, que nos fala assim: para onde posso fugir da tua presença? Vamos repetir? Salmos 139, 7. Para onde posso fugir da tua presença? Então vamos lá. Existem certas coisas que fazemos e que nós não contamos para ninguém, não é verdade? A gente guarda só para a gente, não é? Mas a palavra de Deus, ela nos mostra que existe alguém que sabe tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos e que nós sentimos. Vocês já sabem quem é? Ele conhece todos os nossos segredos. Se você falou que é Deus, você acertou. Deus, ele conhece o nosso interior. Ele sabe tudo aquilo que nós sentimos, que nós pensamos e o que nós vamos fazer. Isso mesmo, nós falamos sobre quem? Que é Deus. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, crianças. Já pensou a gente contar quantos fios nós temos? Impossível, né? Mas o Senhor, ele nos conhece melhor até que nós mesmos, não é verdade? A Bíblia, ela nos conta uma história que o povo de Israel, ele desejou ser liderado por um rei. Isso mesmo, como todas as nações que tinham ao redor deles. Então, mas Deus ficou tão triste, mas tão triste, porque aquele povo, eles brigavam porque eles queriam um rei. E na época, quem liderava aquele povo ali era Deus. O povo de Israel, Deus estava sempre no controle deles ali. Mas eles queriam um rei porque eles queriam ficar igual às outras nações. Mas aí, o que Deus fez? Deus ficou, como a tia falou, Deus ficou triste com aquela decisão daquele povo ali, não é? Mas Deus mandou que Samuel atendesse o pedido deles. Já que eles queriam um rei, então Deus iria colocar um rei para eles. Então, Deus até escolheu quem seria o novo rei. E Deus pensou e falou para Samuel que o nome desse rei seria Saul. Ele seria um rei. E Saul era um homem forte, aquele rapaz alto, bonito. Então, ele chegou entre todos os homens que tinha ali em Israel. Deus escolheu Saul. Ainda falou para Samuel que Saul iria procurar ele. Então, o tempo se passou e certo dia, as jumentas do pai de Saul, que o nome dele era Quis, ele era um homem assim muito importante da tribo de Benjamim. Então, aquelas jumentas, se perderam. Então, o que aconteceu? Saul saiu para procurar aquelas jumentas, só que ele não as encontrou. Então, ele soube que o profeta Samuel, ele poderia ajudá-lo. Então, quando Saul chegou lá na casa de Samuel, o profeta disse para ele assim: por que te preocupas? As jumentas já foram encontradas. E Deus disse para Samuel uma coisa assim: eis aí o jovem que eu lhe falei. Lembra que a tia falou que Deus disse para Samuel o nome do jovem que iria procurar ele? Então,
O nome do jovem era quem? Saul. E foi justamente Saul que foi procurar Samuel para ajudar, que ele achava que Samuel poderia ajudar ele a achar as jumentas do seu pai. Então, ali Samuel revelou para Saul que Deus o havia escolhido para ser rei de Israel. Saul se assustou com aquilo ali. Já pensou chegar ali uma notícia de que Deus tinha lhe escolhido para ser rei? Aí ele se assustou com aquela ideia de ser rei. Então, finalmente, chegou o dia, crianças, dele ser apresentado para o povo. E cadê o rei? O rei havia desaparecido. Ninguém achava ele. Então, eles começaram a procurar. E Samuel, então, o que ele fez? Consultou ao Senhor. Ele foi lá conversar com Deus, pedindo para que Deus mostrasse a ele aonde estava Saul. E Deus revelou para Samuel que Saul havia se escondido, crianças, no meio das bagagens. Vocês sabem o que é uma bagagem, né? Quando a gente viaja, a gente não bota as roupas, as coisas numa mala, numa mochila. Então ele se escondeu ali no meio e ninguém achava. Então, o que aconteceu? Ele teve medo de enfrentar aquela tarefa difícil de ser o quê? De ser o rei de Israel, o rei para aquele povo. Então, Samuel, quando o encontrou, o que ele fez? Ungiu Saul como o primeiro rei de Israel. E o povo ficou muito feliz com o novo rei. Crianças, de Deus ninguém se esconde. Sabe por quê? Porque Ele é poderoso. Ele conhece, sabe e vê todas as coisas antes mesmo de nós pensarmos ou falarmos. Como é possível um Deus tão grande e poderoso estar atento a cada pessoa, as pessoas do mundo inteiro, Ele tomar conta de tudo isso? Não há ninguém e nenhuma coisa que esteja fora dos olhos, do alcance do Senhor. Portanto, crianças, nós devemos, com amor, reconhecer que nosso Deus, Ele é soberano e que nós devemos procurar agradá-lo em tudo que nós fizermos. Não é verdade? Tem até um corinho que fala assim, que, como nós falamos no versículo, como é que foi que a gente leu? Lá em Salmos 139, 7, que falou assim: para onde posso fugir da tua presença? Não é verdade? Como é que a gente vai fugir da presença do Senhor? Se os olhos dele estão em todo lugar, olhando cada coisa que nós falamos, ele sabe o que nós estamos pensando, não é verdade? Então esse corinho ele fala assim, ó, vamos lá. Que os olhos do Senhor, eles estão em todo lugar, como a tia falou, né? Então é assim, ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons, a contemplar os maus e os bons. Então ele fala assim, vamos de novo? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons, a contemplar os maus e os bons. Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar e Ele vê o que nós fazemos de errado e o que nós fazemos de certo. Então, vamos estar sempre atentos e procurando agradar ao Senhor, porque isso agrada o coração do Senhor. Amém, crianças? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada pelo seu amor e o seu cuidado com os seus filhos e conosco também. Obrigada, Senhor, por cuidar tão bem de nós em todos os momentos e em qualquer situação da nossa vida. Muito obrigada, Senhor, mais uma vez por tudo. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém.